Eloá, a garota que foi mantida em cárcere e assassinada pelo ex-namorado Lindenberg. O namoro dos dois começou quando Eloá tinha apenas 12 anos e Lindenberg 18. Os dois logo se apaixonaram perdidamente e a diferença de idade se tornou um problema. Isso fez com que os pais da jovem criassem algumas regras que foram aceitas, dando continuidade para o relacionamento. A família de Eloá gostou tanto de seu namorado que seu irmão mais novo Douglas criou até mesmo uma enorme admiração pelo cunhado. No entanto, com o passar dos anos, aquela união que era cheia de amor se transformou em um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas, crises de ciúmes por parte dele e várias discussões. Eloá era descrita como uma garota muito simpática, extrovertida e comunicativa. Isso despertava muitos ciúmes em Lindenberg, trazendo muitas brigas e resultando em vários términos por parte dele. Isso fazia com que ela acabasse indo atrás pedindo a reconciliação. E após um enorme desgaste, Eloá se sente insatisfeita com toda a situação e desabafa com sua mãe, confessando estar cansada do namorado que recentemente estava muito agressivo. E com o fim do relacionamento e revoltado com a decisão de Eloá, Lindenberg passou a perseguir a jovem todos os dias durante o horário de saída da escola. No dia 13 de outubro de 2008, a mãe de Eloá acordou com um pressentimento ruim e pediu ao seu filho mais novo, Douglas, que em hipótese alguma abrisse a porta para Lindenberg, já que mesmo após ter passado um tempo do fim do relacionamento, ele não estava lidando bem com o término. Eloá e Nayara eram melhores amigas, estudavam na mesma escola e estavam sempre juntas. Naquele mesmo dia, as duas garotas, juntamente com mais dois rapazes, Iago e Vitor, se reuniram após a aula na casa de Eloá para fazer um trabalho de escola. Entre o tempo que Eloá estava na escola e sua mãe no trabalho, Lindenberg ligou várias vezes para o Douglas, dizendo que estava nervoso e querendo conversar com ele. Depois de muito ignorar, o irmão mais novo decide atender o ex-cunhado. E, se compadecendo com a situação, acaba o deixando entrar em casa. Nessa hora, faltava pouco tempo para que Eloá saísse da aula e retornasse para casa. Assim, Douglas sugeriu que ele e Lindenberg saíssem para fazer algo. E agora, Lindenberg começa a colocar seu plano em ação, convidando o garoto para dar um passeio de moto, indo até a pastelaria, passar um tempo fora. Douglas pede para que ele o leve de volta, porém, ao invés disso, Lindenberg o leva até uma represa. Atendendo a um telefonema falso, disse que precisava resolver um problema e voltaria para buscá-lo mais tarde, o que era, claro, apenas uma desculpa para voltar à casa de Eloá e encontrá-la lá. Passando 30 minutos de espera, Douglas decide caminhar a pé até em casa. Chegando lá, se depara com a porta trancada, presumindo que sua irmã havia saído para fazer o trabalho escolar. Então ele decide esperar do lado de fora até que seu pai ou sua mãe chegassem. Evaldo, pai de Eloá, chega e ao se deparar com Douglas do lado de fora da casa, pergunta ao garoto por que ele estava ali. Ele responde que Eloá não estava em casa e ele estava sem as chaves. Com isso, Everaldo sobe até o andar onde mora para abrir a porta e se surpreende ao ouvir gritos de Lindenberg avisando que estava armado e com Eloá, a melhor amiga Nayara e os dois garotos. Após se deparar com a situação, o pai de Eloá liga para a polícia. O primeiro policial chega até o local e, ao tentar conversar com Lindenberg sobre a libertação dos reféns, ele é recebido com tiros e decide chamar reforço. Nessa altura do campeonato, o sequestro já durava cerca de 7 horas. E além do reforço policial, a imprensa também começa a comparecer em peso no local. No primeiro dia de sequestro, Lindenberg decide liberar os dois garotos, e é a partir desse momento que a imprensa começa a agir, abordando cada um para saber detalhes sobre essas primeiras horas e tudo o que estava acontecendo dentro do apartamento. Iago e Vitor contam que, após se darem conta que Lindenberg estava armado e que a situação era séria, foram obedientes a todas as ordens impostas por ele e em alguns momentos chegaram até mesmo a serem agredidos. Após a liberação dos garotos, o foco virou totalmente para Eloá e Nayara. Lindenberg, com o celular que havia levado com ele, entrou em contato com a polícia para falar sobre as negociações. Aproveitando o momento, ele quis conversar com a mãe de Eloá e disse que se Eloá não ficasse com ele, não ficaria com ninguém, confessando que de lá sua filha só sairia morta. Depois de consideráveis horas de sequestro, a população, junto com a mídia, começou a procurar um motivo pelo qual a polícia ainda não tinha invadido o apartamento. O argumento da defesa foi que, por ser um caso envolvendo menores de idade e pelo agressor não ter antecedentes criminais, eles queriam conduzir o caso de maneira mais pacífica possível. Eles queriam vencer Lindenberg pelo cansaço. Para isso, eles cortaram a luz do local e não enviaram comida para ele. A imprensa fazia plantão do lado de fora do prédio onde o cárcere acontecia.
estavam transmitindo todos os detalhes em tempo real. A população ligava a TV e, independente da hora ou canal que escolhessem, a única coisa que se falava e noticiava era sobre o sequestro de Eloá. Com a transmissão em tempo real do cárcere privado e o auxílio de uma televisão que tinha no apartamento, Lindenberg assistia e tomava conhecimento de cada passo e estratégia que a polícia traçava. Logo, estava sempre um passo à frente e por conta disso conduziu de forma autônoma todo o crime. Totalizando 50 horas de sequestro, o programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão e exibido pela Rede TV, conseguiu com que Lindenberg entrasse ao vivo e concebesse uma entrevista a nível nacional, ainda com a jovem sob o domínio do criminoso. Naquele momento, a então apresentadora estava desenvolvendo um papel de negociadora, a todo momento tentando convencer Lindenberg de pôr um ponto final naquela história. Ainda não satisfeita, a apresentadora consegue também conversar com Eloá, que indica estar apreensiva e nervosa. A cobertura do caso envolvendo o sequestro de duas jovens tornou-se um grande espetáculo por parte das grandes emissoras de TV, que tinham como objetivo trazer sempre mais informações sobre a situação. A polícia também colaborou com o espetáculo. A estratégia de conduzir o caso de forma pacífica deu a oportunidade de Lindenberg sentir que a situação estava inteiramente sob seu comando. Inclusive, reconhecer que a polícia também estava ali como refém de suas inúmeras promessas que nunca foram cumpridas, envolvendo a libertação das duas. O cárcere já durava tempo suficiente até que todos foram surpreendidos com a liberação de Nayara, amiga de Eloá. Porém, atendendo à exigência de Lindenberg, que se compromete a liberar as duas caso a negociação fosse feita com Nayara, com a orientação do coronel Eduardo Félix, do batalhão de choque da PM, e um dos responsáveis pelas negociações, Nayara, que conversa com Lindenberg através do celular, sobe até o andar do apartamento e é surpreendida a vê-lo abrir a porta com a arma apontada para a cabeça de Eloá. Logo, Lindenberg puxa Nayara para dentro do apartamento, assim levando a vítima novamente ao cárcere. Muito se falou sobre a postura da polícia no retorno de Nayara ao apartamento. De acordo com informações cedidas pelo jornal da Gazeta do Povo, o coronel afirmou ter recebido autorização de Andréa, mãe de Nayara, para usá-la na negociação. Apesar da reviravolta, a polícia garantia que a situação estava sob controle e, quando perguntado sobre o porquê não ter invadido o local ainda, a resposta era sempre a mesma, que ele se entregaria. Chegado ao quarto dia de sequestro, no último telefonema entre Lindenberg e a polícia, ficou acordado que nesse dia ele liberaria as jovens, o que não aconteceu. Desde o início, Lindenberg se compromete com muitas coisas e até então não havia cumprido nenhuma. Muito pelo contrário, ele estava conduzindo o cárcere e as ações da polícia de acordo com suas próprias vontades. Após mudar de ideia e falar que precisava conversar com Eloá e por isso não a liberaria, somando quase 100 horas de cárcere, Lindenberg decide arrastar uma mesa até a porta, o que ocasionou um barulho enorme, e consequentemente a polícia explode a porta na tentativa de entrar no local. Porém, a explosão não foi suficiente para que a mesa que segurava a porta caísse e desse passagem. Assim, houve-se barulho de disparos no lado de dentro do apartamento. Lindenberg acerta 2 tiros contra Eloá, um na cabeça e outro na virilha, enquanto Nayara é atingida de raspão na boca. Nesse meio tempo, entre tentativa de invasão e disparo dos tiros, depois de muito insistir, a polícia consegue entrar no apartamento e logo dispara uma bala de borracha na direção de Lindenberg, mas o alvo não é acertado. Nayara aproveita a porta aberta e consegue sair correndo para o lado de fora, onde logo é socorrida pelos paramédicos. Por fim, minutos depois, a polícia sai carregando um corpo sob a maca, o que a princípio fez com que todos que estavam acompanhando o crime achassem que Lindenberg havia sido atingido, mas ali, por decorrência de inúmeros erros, despreparo e negligência, Eloá estava em estado gravíssimo. Os policiais que estavam dentro do apartamento conseguiram imobilizar Lindenberg, que em momento algum demonstrou interesse em atirar para se defender, o que mostra que desde o início o objetivo era apenas matar Eloá. E, de acordo com o psicanalista George Forbes, o contato estabelecido entre a imprensa e Lindenberg fez com que tudo aquilo se tornasse uma espécie de praça pública, partindo do pressuposto que a exposição ali apresentada transformava o diálogo, que deveria ser restrito, em algo muito generalizado. Com toda essa publicidade em volta, a polícia sentiu a obrigação de tomar proveito da situação. Coincidência ou não, a polícia decide agir no momento em que todos os programas de TV estavam com sua audiência elevada,
Portanto, aquele seria a oportunidade de mostrar serviço para todos, expondo que toda a estratégia desenvolvida resultaria em um final feliz. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Eloá foi vítima de feminicídio. Foi agredida de inúmeras formas junto com Nayara, onde muitas vezes ouvimos em depoimentos que Lindenberg beijava Eloá à força e a mesma retribuía contra sua vontade somente para que o pior não acontecesse com ela e sua amiga. Após a confirmação do óbito e levando em consideração a escolha da doação de órgãos, Eloá foi retratada como heroína após 5 pessoas terem sido beneficiadas com seus órgãos. E essa foi a história de como uma doce garota perdeu sua vida por pura negligência e estrelismo, tanto pela imprensa quanto pelos policiais que conduziam o caso.